Olá pessoal, professor Belan novamente aqui com vocês, e nesse vídeo nós iremos tratar sobre trihibridismo e polihibridismo, como eles aparecem, essas características aparecem nos vestibulares. Vou mostrar para vocês como achar a quantidade de gametas, algumas formulazinhas, e depois nós vamos fazer alguns exercícios usando esses exemplos. Vamos lá? Então, ainda falando sobre segunda lei de Mendel, só que agora vamos falar sobre trihibridismo e polihibridismo. Então, se a gente pensar da seguinte forma, né? O monihibridismo, ou a primeira lei de Mendel, nós trabalhávamos uma característica por vez. Albinismo, por exemplo. O dihibridismo, ou segunda lei de Mendel, nós trabalhávamos com duas características por vez. Albinismo e ser canhoto. Ou albinismo ou miopia. E amarela e rugosa, aquela característica que nós vimos nas outras videoaulas. Agora nós vamos falar sobre trihibridismo ou polihibridismo, que é quando você trabalha com 3 ou mais características ao mesmo tempo, tá? A abordagem aqui vai ser um pouco diferente, porque nós não vamos simplesmente ficar fazendo fórmulas, tabelas, né, basicamente como acontece na segunda lei de Mendel. Aqui basicamente trihibridismo e polihibridismo é para achar o número de gametas, tá? É quando o estudo envolve 3 ou mais características simultaneamente. Então vamos lá. Por exemplo, Azão Azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho. Nós temos aqui 3 genes diferentes, totalizando 6 alelos, tá? 3 genes diferentes, totalizando 6 alelos. Vamos colocar assim, o gene A determina semente amarela, o gene B determina semente lisa, e o gene C determina planta alta, tá? Então, azão azinho é uma planta de semente amarela, lisa e alta, ok? Azinho determinaria a planta, a semente verde, o Bzinho a semente rugosa e o Czinho planta baixa. Mais ou menos isso para vocês entenderem. Então, nós temos aqui na tela um tríbrido. Azão azinho, Bzão Czinho. Vejam. Se um híbrido azão-azinho produziam 2 tipos de gametas, tá, diferentes, um díhíbrido azão-azinho, Bzão produzia 4 tipos de gametas diferentes, um tríhíbrido azão-azinho, Bzão, Czinho vai produzir 8 tipos de gametas diferentes. Então a gente sempre vai dobrando, sempre vai aumentando de maneira exponencial. Então azão-azinho é 2 elevado a 1, porque 1 significa o número de heterozigotos. Azão azinho, Bzão é 2 elevado ao quadrado, são 2 heterozigotos. Azão azinho, Bzão, Czão seria 2 elevado ao cubo, que seriam 3 heterozigotos. Esse sempre o elevado, o expoente, ele é sempre o número de pares em heterozigose. Vocês vão entender isso aí aqui, tá? Ó, para se achar a quantidade de gametas produzidos sem muito esforço, deve-se usar a fórmula. Essa fórmula desenvolvida pela NASA é uma fórmula extremamente complexa, 2 elevado a n, onde n é o número de pares em heterozigose. Vamos ver? Azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Nós temos 3 pares em heterozigose. Sendo assim, 2 elevado ao cubo, totalizando 8 gametas. Mas veja, não são 8 gametas, são 8 tipos diferentes de gametas. Podem ser milhões de gametas, só que nós teríamos 8 tipos diferentes de gametas, tá? Para vocês terem uma ideia. Dá para aplicar isso para um ser humano? Até daria, mas seria muito difícil, porque a gente não sabe quantos dos nossos genes estão em heterozigose ou não. Vamos lembrar, vamos arredondar este número, tá? Um homem que tenha cerca de 25 mil genes, tá? Quantos tipos diferentes de espermatozoides, na teoria, ele poderia produzir? Então seria, vamos imaginar que todos os 25 mil genes dele sejam heterozigotos. É uma coisa que é praticamente improvável de acontecer, tá? Mas para facilitar a nossa conta. Todos os 25 mil genes deste homem são heterozigotos. Ele é azão, azinho, Bzão, Bzinho, aí 25 mil em heterozigose. Seria 2 elevado a 25 mil. Não sei nem quanto que dá esse valor, é um valor astronômico, né?
essa seria a quantidade de espermatozoides diferentes que esse cara poderia produzir. Lembrando que o homem geralmente produz em uma ejaculação 200 milhões de espermatozoides, tá? Eu não sei quanto que vai dar esse número 2 elevado a 25 mil, tá? Mas é uma coisa improvável de acontecer. Nós vamos trabalhar com esses números menores, ainda bem, né? Aí é o seguinte, vamos tirar a prova disso? Como é que eu vou tirar essa prova? Tá? Eu vou pegar esse número, esse genótipo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, e eu sempre vou separar os heterozigotos. Então, se Azão e Azinho são heterozigotos, eu vou separá-los, tá? O próximo, Bzão, Bzinho, são heterozigotos, então eu vou separá-lo. Vou separá-lo na frente do Azão, vou separá-lo na frente do Bzão. Do Azinho, dessa forma. E o Czão, Czinho também é heterozigoto. Eu vou separar na frente de cada setinha que nós temos aí. Então nós vamos colocar aqui, ó, Czão, Czinho na frente do Bzão, Czão, Czinho na frente do Bzinho, Czão, Czinho na frente do Bzão e Czão, Czinho na frente do Bzinho. Para que eu tenha certeza que está certo o meu esquema aqui, o número de letras no final tem que ser equivalente ao número de gametas que eu calculei. Então, no começo eu falei que Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho equivaleria a 2 elevado ao cubo, porque são 3 heterozigotos, totalizando 8. Então, no final eu tenho que ter 8 setinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que está certo. Agora é só ligar os pontos. Azão, Bzão, Czão vai dar esse tipo de gameta aqui. Azão, Bzão, Czinho, Azão, Bzinho, Czão, Azão, Bzinho, Czinho, Azinho, Bzão, Czão, Azinho, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, Czão e finalmente Azinho, Bzinho, Czinho. Esses são os 8 tipos diferentes de gametas. Cada um tem a mesma proporção. Lembra, se o cara fosse Azão, Azinho, o Azão era 50%, o Azinho era 50%. Se ele fosse Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Bzão era 25%, ou 1/4, Azão, Bzinho era 1/4, Azinho, Bzão era 1/4 e Azinho, Bzinho também era 1/4. Agora, desses 8 tipos de gametas, todos têm a mesma possibilidade de acontecer. É 1/8 para cada um, tá? É 1/8 para cada um, nesse caso, tudo bem? Dessa forma. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando, tá, alguns outros exemplos de como eu tirar a prova ou de outros exemplos, tá, de genótipos para eu poder chegar a essa formação de gametas, ok? Então são 8 gametas aqui. Vamos imaginar, só para mostrar isso aqui, que eu vou cruzar 2 tríhíbridos, usando o mesmo raciocínio da segunda lei de Mendel com de hibridismo. Eu vou pegar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Lembra que a gente fez isso aí no vídeo passado, só que era só com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. É o mesmo princípio. Lá, nós tínhamos 4 tipos diferentes de gametas. Aqui nós vamos ter 8 tipos diferentes de gametas, porque a gente acabou de calcular. Se eu fosse fazer o quadro, se eu já não fazia, olha para mim, se eu já não fazia o quadro de Punnett para 2 características, para Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eu não vou fazer o quadro de Punnett para 3 características. Se eu já não fazia 4 vezes 4 dá 16, eu não vou fazer 8 vezes 8, 64. Só que eu vou mostrar para você que o quadro funciona. Mas você não vai fazer isso aí, tá bom? Ó, aqui, olha que absurdo isso, tá, gente? 8 gametas diferentes desse indivíduo com 8 gametas diferentes desse outro indivíduo, tá? Então você faz esse tipo de cruzamento aqui. Aí o que acontece? É a mesma coisa da outra vez, ó. Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. E aqui você vai preenchendo o quadro. Vai dar 64 combinações possíveis. Por isso, né, que eu falei que você não vai fazer isso aqui toda vez, todo exercício. A gente tem que arrumar outros métodos para fazer isso. Aqui eu colori, né? Essa diagonal, para mostrar para vocês que ficou organizado, em todos os indivíduos dessa diagonal são homozigotos. Esse é o homozigoto dominante para tudo, esse é o homozigoto recessivo para tudo, e aqui eu tenho, né, 2 recessivos e um dominante, 2 recessivos e um dominante, e assim por diante. Essa outra diagonal ficou todos em heterozigose, triplo heterozigoto, e as outras têm combinações diferentes, tá? A proporção fenotípica deu esse absurdo aqui.
27.999.333.1. Só que esse absurdo, na verdade, não é tão absurdo assim, é pra gente entender. Se a gente entender, a gente consegue sacar como é que isso funciona. Por exemplo, proporção fenotípica de azão azinho com azão azinho. A proporção fenotípica de azão azinho com azão azinho era o quê? 3 dominantes para uma recessiva. Beleza? Proporção fenotípica de dois díbridos. Azão azinho, bezão, bezinho, com azão azinho, bezão, bezinho. Nós tínhamos dois dominantes e um recessivo, dois recessivos e nós tínhamos dois dominantes, um dominante e um recessivo e um dominante e dois recessivos. O que são dois dominantes? 3 quartos de dominante vezes 3 quartos dominantes. Isso dava 9/16. Por isso que era 9, começava a proporção com 9. O que é um dominante e um recessivo? É 3 quartos de dominante vezes 1 quarto de recessivo, que dava 3/16. Mesma coisa, o que era um recessivo e um dominante? 1 quarto vezes 3 quartos, que dava 3/16. E por último, que eram dois recessivos? 1 quarto vezes 1 quarto, que dava 1/16. Se a gente fizer essa lógica para essa proporção de 3 características, o que é um indivíduo com 3 dominantes? É 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. Se você fizer isso, vai dar 27/64. O que é um indivíduo com duas dominantes e uma recessiva? 3 quartos vezes 3 quartos vezes 1 quarto, que vai dar 9/64. E assim por diante. 3 dominantes, 27. Duas dominantes e uma recessiva, 9/64. Duas dominantes, as das pontas, e uma recessiva do meio, 9/64. E duas dominantes e uma recessiva, só que a recessiva dessa ponta, 9/64. Aí, uma dominante, 3 vezes 1 vezes 1, 3/64. Duas dominantes, 3 vezes 1 vezes 1, sobre 64. E uma dominante, 3 vezes 1 vezes 1, 3/64. E 0 dominantes, ou seja, 3 recessivas, 1/64. Isso seria a proporção fenotípica mendeliana para 3 características. 27, 3 dominantes, 9, 2 dominantes e uma recessiva, 9, 2 dominantes e uma recessiva, 9, 2 dominantes e uma recessiva. 3, uma dominante, 2 recessivas. Uma dominante, 2 recessivas, uma dominante, 2 recessivas. Só que a gente muda de lugar essa característica, tá? E as 3 são recessivas. Beleza? Agora um exemplo. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para 3 características independentes tem uma criança azão, azinho, bezão, bezão, cezinho, cezinho? Veja, ele sempre fala que a característica é independente ou que ela obedece à segunda lei de Mendel, para a gente poder usar essa proporção fenotípica. Senão, a gente não vai conseguir. Tá? Se eles foram no mesmo cromossomo, é linkage e não vem ao caso o que vai ser aqui. Aí eu tenho aqui, ó, os dois indivíduos. Eu preciso fazer o quadro? Pensa, gente, eu preciso? Não preciso. Como é que eu vou usar? Ah, vou usar a proporção? Também não. Ele perguntou algo específico. Uma criança eu não vou relacionar com o sexo, então não vai precisar multiplicar por meio. Com esse genótipo. Então ele perguntou o genótipo específico. Então nesse caso eu vou separar todas as características e cruzá-las de maneira independente, como se fosse uma primeira lei de Mendel. Então veja, separei o A, azão, azinho com azão, azinho, vai dar todos possíveis. Que no caso que ele pediu, o quê? Um azão, azinho, que seria 2 quartos, ok? 2 entre 4, 2 quartos. Separo o B, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho, todos possíveis, lembrando sempre que o que eu fiz aqui? Primeiro do pai com o primeiro da mãe, Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzão e Bzinho, Bzinho, tá? O que ele pediu? Bzão, Bzão. Bzão, Bzão dá 1 quarto, ok? E finalmente, característica C. Czão, Czinho, Czão, Czinho, todos possíveis, ele pediu Czinho, Czinho, 1 quarto. Aí aquela regrinha do E. Eu quero uma criança, então não multiplico por nada. Azão, azinho, e Bzão, Bzão, e Czinho, Czinho. Então seria, a probabilidade é essa. Azão, azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho, 2 quartos vezes 1 quarto vezes 1 quarto, totalizando 2/64. O que ele quis dizer com isso? Que daquela tabela de 64 descendentes, 2 seriam azão, azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. Mas será que é verdade? Vamos olhar? Olha a tabela aqui. E olha o que eu marquei aqui em laranja.
Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. São 2 apenas entre 64. Pode dar pausa nesse vídeo, pode olhar um por um que vocês vão ver que não vai ter mais nenhum que é Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. Então veja que eu não preciso fazer a tabela e calcular e procurar. Eu preciso só calcular de uma maneira mais simplificada. É isso que o exercício vai te pedir. Tá? Ele vai te pedir algo muito mais simples num trihibridismo, num polihibridismo. Não vai ser algo para fazer tabela, para usar a proporção mendeliana. Fazer tabela é só na primeira lei de Mendel. Fazer a proporção 9331 é só na segunda lei com 2 características. A segunda lei com 3 ou mais características é para achar número de gametas, tá? Ou é para você encontrar um genótipo específico, como foi nesse exercício agora que eu fiz com vocês, tá? Não esquente com isso, ok? Para fechar, tem essa tabela que resume as fórmulas mais usadas, tá? Onde o N é o número de pares em heterozigose, nós já vimos. Para você achar o número total de gametas do heterozigoto, é o 2 elevado a N. Então, se eu tiver só o azão, só a característica A, por exemplo, azão, azinho, o 2 elevado a N é igual a 1, que vai dar 2. Eu vou achar azão e vou achar azinho. Tá? Se eu tiver azão, azinho, bezão, bezinho, são 2 heterozigotos que vão dar 4 tipos de gametas. 2 elevado ao quadrado. Se eu tiver azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, são 3 heterozigotos, 2 ao cubo, que vai dar 8 tipos de gametas. Os tipos de gametas nós aprendemos a calcular. Número de fenótipos diferentes. O número de fenótipos é igual aos tipos de gametas, tá? Então, eu não preciso nem lembrar disso aqui, é só lembrar que o número de tipos de gametas diferentes vai ser o número de fenótipos. Então, por exemplo, lá no A, característica A, azão, azinho, primeira lei de Mendel, eu tinha 2 tipos de gametas diferentes. Consequentemente, eu tinha 2 tipos de fenótipos, o dominante e o recessivo. No azão, azinho, bezão, bezinho, eu tinha 4 tipos de gametas diferentes. Consequentemente, eu tinha 4 tipos de fenótipos. O fenótipo bidominante, o fenótipo birrecessivo e o fenótipo com uma dominante e uma recessiva e uma dominante. No trihibridismo, mesma coisa, eu tinha 8 tipos de gametas, eu tinha 8 tipos de fenótipos, tá? É igual. Aqui eu tenho um que não é muito usado, que é o número de genótipos diferentes, que é o 3 elevado a n, mas o número de genótipos diferentes coincide com o primeiro número da proporção. Então, 3 para 1, proporção para uma característica. 9,331, proporção para 2 características. 27,999, 3331, proporção para 3 características. O primeiro número da proporção coincide com o número de genótipos diferentes. O que isso quer dizer? Se eu voltar nessa tabela aqui, quer dizer que eu tenho 64 descendentes, ok? 64 combinações. Só que de 64, 27 são diferentes. O restante se repete, tá? Eu não vou precisar ficar elencando quem é diferente ou não aqui, porque eu já tenho esse número. E, finalmente, o número total de genótipos. O número total de genótipos é 4 elevado a n. Mas para achar o número total de genótipos, eu prefiro multiplicar o número de gametas. Então, por exemplo, se eu tenho azão, azinho, cruzado com azão, azinho, eu vou ter 2 gametas no azão, azinho, 2 gametas no azão, azinho. 2 vezes 2, 4. O total vai dar 4. Quais são os 4? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. 2 características. São 4 gametas de um com 4 de outro. 4 vezes 4, 16, que é o número total da tabela. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. 3. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. 3 características, ok? Dá 8 tipos de gametas diferentes para cada um. 8 vezes 8, 64, que é o número total da tabela que nós temos, tá? Então, aqui isso é uma tabelinha de algumas formulazinhas, mas você saiba que a gente vai usar mais esse aqui para achar o número de gametas. O número de fenótipos diferentes é igual ao número de gametas. O número de genótipos diferentes é o primeiro número de cada proporção. E o número total de genótipos, que é o 4 elevado a n, eu uso a multiplicação dos gametas para achar o total de genótipos em questão. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou gravar um próximo vídeo aqui, fazendo algumas resoluções da minha lousa, tá? Para facilitar, porque a gente, além de saber a teoria, a gente tem que saber a prática, tem que aplicar isso aí. Então, eu vou mostrar alguns exercícios para vocês, como que eu aplico essas teorias da segunda lei de Mendel. Beleza, pessoal?
Muito obrigado pela audiência, curtam aí o canal, compartilhem com os colegas e não deixem de assistir a videoaula de resolução dos exercícios da segunda lei de tribridismo e polibridismo, tá bom? Tchau, tchau, gente, um abraço.